E aí galera, a gente está com mais um vídeo no canal. A gente trouxe para conversar com a gente hoje o Nathan Durães. A gente sempre conversa sobre o reino, sobre o poder e a autoridade da igreja na sociedade. E hoje a gente vai começar sobre esse assunto. Espero que você saia dessa conversa extremamente abençoado. Então galera, o Brasil tá um caos, mas só quem tem o Espírito Santo consegue fazer poesia no caos. Cara, existe uma responsabilidade sobre nossas vidas. Por muitos anos nós jogamos essa responsabilidade em cima dos políticos, nós jogamos essa responsabilidade em cima da mídia, só que a responsabilidade é nossa. Cara, todo mundo tem que pegar uma fatia dessa pizza. Pode ir, Nathan, se você tiver alguma... É sim, meu filho, você vai entrando aí, ó. É tipo capoeira, pior. Se você não... É sério? Bem, já capoeira xinga desse assim. Como ele disse mesmo, talvez um pedaço da pizza pode ter ficado um pouco abstrato para você, mas quer dizer os locais que nós podemos influenciar ou tomar posse. Por exemplo, a política, os altos sociedade, esportes, essas paradas assim, cinema, cultura, é algo que o cristão muitas vezes ele não tem interesse de estar na frente disso. E querendo ou não, isso é uma coisa que, por lei de Deus, nós temos direito de ter posse. Então, algumas vezes nós pensamos que ser cristão é apenas estar com a nossa Bíblia debaixo do braço e entrar dentro do templo das quatro paredes, e é muito mais do que isso. Se você ainda tem medo ou falta incentivo, lembre-se que o Espírito Santo ele sempre está com a gente e isso é uma arma fundamental, se eu posso dizer, a primordial. As palavras dele para o nosso coração nos dá muita certeza de que nós temos que tomar sim esses lugares, nós temos que influenciar sim as pessoas. Uma das melhores lugares que a gente começar a influenciar são as escolas e as faculdades. Eu acho que é isso mesmo. Isso aí. Tomar nosso lugar desse jeito. Tem um conceito interessante quando você começa a fazer o cursinho de informática lá, que é o minimize e maximize. Minimizando e maximizando é uma plataforma. Se você pensar no reino de Deus como uma plataforma, ou na igreja como uma plataforma, tem muita gente minimizando o reino de Deus e pessoas usando a autoridade de Jesus Cristo para maximizar o reino de Deus. Jesus ele não nos deu uma legalidade, ele nos deu uma autoridade. E tem muita gente minimizando essa autoridade. Como que eu faço para minimizar essa autoridade? É sempre você, o outro vai, o outro faz. Eu quero escrever um livro, eu não sou capaz, o outro é. Eu não posso abrir um canal no YouTube, não posso ter um canal no YouTube, o outro pode. A gente fica transferindo a responsabilidade de ser igreja para outra pessoa, minimizando o poder que Deus nos deu. Uma palavra que por muito tempo eu julgava válida, mas eu comecei a entender que é uma palavra bem fracassada, que é, se você não fazer, Deus vai levantar outro para fazer. E eu comecei a pensar, cara, eu não quero que Deus levante outro para fazer. Eu comecei a cansar dessas coisas, pensei, eu não quero que Deus levante outra pessoa para fazer aquilo que eu sei que eu tenho a capacidade para poder fazer. Então, eu descobri que eu não consigo fazer tudo, mas uma boa parte desse tudo eu dou conta. E eu comecei a orar para Deus, colocar pessoas na minha vida que me ajudem naquelas coisas que eu não consigo fazer. Talvez acho que esse é um primeiro passo aí interessante de se tomar. Maria Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que ela disse assim, olha, o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Muitas das vezes, nós transferimos essa responsabilidade para o outro, como o Nathan disse, porque, cara, precisa pagar um preço. E nem todo mundo quer pagar o preço. Quando só uma pessoa entende o propósito, só essa pessoa carrega a cruz. E é por isso que nós olhamos para a história e nós vemos um Billy Graham, nós vemos um John Wesley, nós vemos um Evan Roberts, um homem só fazendo história, porque só ele entendeu o propósito. E muitas das vezes é mais fácil eu falar para o outro fazer, porque eu não estou disposto a pagar o preço. Paralelo a isso, você pode estar pensando, é muito difícil fazer, já que eu não quero que o outro faça. Como que eu posso dar o primeiro passo para mim começar a fazer? Por muito tempo, na verdade, ainda tenho essa dificuldade, que é de falar do evangelho dentro da faculdade. Eu reparei o quão difícil é você tentar influenciar pessoas que não têm o mesmo raciocínio cristão que o seu. Só que eu reparei também que a minha dificuldade de falar em público, seja ele no meu trabalho ou na faculdade, em relação ao amor de Deus, está relacionado muito ao que eu faço no meu interior, no meu secreto. Porque eu entendia que eu tenho que aumentar a minha intimidade com o Espírito Santo, a minha intimidade com Deus. A hora certa que eu tiver que dar uma palavra para alguém, que vai ser exatamente no momento certo que ela precisar, eu sei que não vai ser eu que vou estar falando alguma coisa, mas vai ser Deus que vai estar me direcionando. Tem muita gente que vê a sociedade com os problemas. E ao invés de querer resolver os problemas, elas falam assim, olha,
Tá cheio de problema porque Jesus está voltando. A Bíblia fala sobre as bodas, do casamento do noivo com a noiva. O casamento de Jesus é ele voltando para buscar uma noiva que é limpa, uma noiva que é gloriosa. Uma noiva limpa é uma noiva em santidade. Então a gente não vai ver um político cristão corrupto, porque ele precisa de ser uma noiva limpa, um evangelho frio, porque é uma noiva preparada e apaixonada por Jesus Cristo. Então a gente escuta muito o argumento de que eu não preciso de fazer nada pelo Brasil, não preciso de fazer nada pelo país, porque Jesus vai voltar e isso precisa de acontecer. Então, olhando biblicamente, a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. A igreja ela pode sim interferir e se capacitar para se colocar nos lugares, influenciar pessoas, preparar pessoas para o encontro com Jesus. Então a volta de Jesus não é baderna na igreja, não. A volta de Jesus é uma igreja pronta. Eu queria te dar uma dica para você, que é o seguinte: não vá despreparado. Às vezes nós queremos espalhar o amor de Deus, entrar, né? Eu quero falar lá no meu emprego, quero falar lá na minha universidade. Não sei se vocês já viram aqueles programas americanos que eles têm aqueles containers lá que eles abrem, eles não sabem o que tem as coisas lá. Aí, tem só quinquilharia, tem ferro velho, e no meio lá tem um baú lá com um relógio de ouro. Aquele container, ele era lixo, ele era 100%, ia jogar fora, eles resolveram leiloar ele. Só que dentro do container, no meio dos lixos, eles encontraram uma coisa que é importante, que era aquela coisa que tinha alto valor. Às vezes nós somos esse alto valor, tentamos espalhar o evangelho, só por não tomarmos conta o suficiente, nós acabamos virando lixo junto com a sociedade. E é o que eu mais vejo acontecendo. Pessoas que estão próximas de nós por muito tempo, ela era para ela estar influenciando, ela na verdade se torna influenciada. Na verdade, ao invés de levar o evangelho, ela está manchando o nome de Cristo, porque ele sabe que ele é cristão, só que ele não fez o que ele pretendia fazer. Então tome muito cuidado se você quer influenciar as pessoas, se você não se conhece a si mesmo. Isso é uma coisa muito importante você começar a pensar nisso. A Bíblia diz, cara, que bem-aventurados serão aqueles que têm fome e sede de justiça. Cara, o Brasil precisa de um avivamento, e esse avivamento começa comigo, quando eu tiver sede de justiça. E sede de justiça não é você no meio de uma crise, você que é comerciante, agora você aumentar o valor do produto, porque o seu produto agora tá escasso e você tem para vender. Cara, isso não é justiça. Isso daí não te diferencia dos bandidos que tá governando o país. Cara, nós temos que ter obras de justiça, independente de onde que eu estiver. Eu tenho que ser justo com as pessoas. E se eu recebo um benefício que vai trazer injustiça pro outro, cara, se eu recebo isso, eu estou sendo injusto, porque eu sei que é injusto com o outro. Então nós devemos ter esse senso de justiça que alguns políticos, que alguns governantes não têm. Cara, então, por muitos anos nós oramos para expulsar eles, mas nós esquecemos que quando eu expulso alguém, ou expulso um demônio, a Bíblia diz, e esse demônio vai para lugares áridos, e ele volta depois de algum tempo, e quando ele encontra a casa vazia, ele traz consigo 7 demônios piores. Então nós estamos expulsando os políticos, mas nós não estamos ocupando os lugares. Nossa, eu ia falar uma piada aqui, mas vai deixar subliminar aí. Você expulsa um demônio e vem mais um e 7 ministros. Cada dia mais nós estamos piorando o Brasil 7 vezes mais, cara. Nós expulsamos um e aí não tem nenhum cristão com obras de justiça qualificado para assumir o lugar dele. Aí vem um pior do que o primeiro. E o nosso estado, como diz a Bíblia, é pior do que o último. Cara, você tem que se estudar. Seja um bom pai, seja um bom filho, seja um bom aluno, cara, seja um bom cristão, seja um bom funcionário. Daniel era excelente, mesmo sendo escravo. José era excelente, mesmo sendo escravo. Com isso, nós vamos implantar a cultura do céu. Eu não gosto de me envolver na política. Para que 8 anos, se Jesus precisar, cara, eu vou estar disponível. Se eu tá precisando de um presidente, vote em mim que tem comida e tem gasolina. E quando você entende e você começa a se capacitar e se qualificar para você assumir esses lugares, você está pegando a sua fatia da pizza, que é a sua responsabilidade. Na Bíblia teve um cara malucão que você conhece, que é João Batista. Ele veio anunciando um reino antes de Jesus. E quando você anuncia um reino, automaticamente você também anuncia um rei. Então eles esperavam um rei. Depois esse rei chega e continua anunciando o reino. Porque não era só um lugar, era um tempo na vida das pessoas onde precisava de existir um arrependimento. E quando você não se conforma com o mundo, quando você aceita o discipulado de Jesus, quando você transforma a sua mente para todo lugar da sociedade onde você estiver,
onde você se capacitar, você vai levar parte do reino de Deus para aquele lugar. Lembre-se disso. Lembrou? Era só Calma, isso. só isso, calma. Tá vindo. Ó, e lembre-se, você não tem direito a ter aquilo que você não se preparou para ter. Então, existe Mas eu tava segurando. Graças a Deus, algo eu para aquilo consigo que ser você não falso. se preparou para ter. É isso. Você fica assim. Ô, velho, por que eu tô rindo, velho? Não tô entendendo. Entenda uma coisa. Ah, esse cara vai cair demais. Mas só você. Entenda uma coisa. Ah, não, Robert. Minha boca tá mexendo. Entenda uma coisa, você não tem direito a ter algo para aquilo que você não se preparou para receber. Entenda uma coisa, se você não se prepara para ter algo, você não tem direito para possuir essa coisa que você não faz sentido, né? Obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo. Nossa. Espero que você tenha te abençoado muito. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí em nome de Jesus. Mas eu não terminei, cara.